Hoje a nossa ideia é conversar um pouquinho, porque a gente sentiu a necessidade de falar um pouquinho mais sobre ozonoterapia para a gente conseguir abordar. Quando se fala de ozônio, o que a gente tem de preceitos, quais são os benefícios fisiológicos, por que a gente consegue colocar isso então dentro de uma margem de tratamento padrão, dentro de alguns conceitos da própria estética. Benefícios é o que não falta, na verdade. Por quê? A ozonoterapia ela é uma metodologia que consegue trabalhar de forma tópica, ela consegue trabalhar de forma local e ela também consegue trabalhar de forma sistêmica. Ou seja, vocês podem coletar benefícios tanto no relevo cutâneo, na superfície da pele, vocês podem coletar benefícios diretamente no tecido-alvo tratado, seja ele hipodérmico, seja ele dérmico, seja ele muscular. Então o ozônio, galera, ele vai conseguir trazer esses benefícios para todos os tipos de abordagem. Então, na tópica, na local e na sistêmica. Na sistêmica, a gente, dependendo da dosagem, dependendo da frequência que vocês fazem a administração do ozônio, vocês vão ter uma proposta aí diferenciada que vai desde uma ativação de metabolismo, de um efeito detox hepático, de um efeito nefroprotetor, de ajuste tiroidiano, de melhora da oxigenação, melhora da disposição, controle de dores, processos inflamatórios crônicos degenerativos. Ixi, vai-se embora em um monte de coisa. Não é milagre. Afinal de contas, o que é o ozônio e por que ele começa a interagir tanto no nosso corpo? O ozônio pode ser usado tanto como profilático, como paliativo, como curativo. Vai depender do tipo de abordagem que você tem, o grau de acometimento, o nível da doença. Ele pode melhorar algumas condições de irregularidade do nosso organismo, como insônia. Ele está melhorando também bastante a questão do metabolismo de disposição e entrar como coadjuvante em outros tratamentos. Melhora muito na questão da insônia, porque como ele vai favorecer toda uma taxa metabólica e a oxigenação, ao diminuir as suas taxas inflamatórias, muito provavelmente você também diminui a sua taxa de cortisol. O cortisol está muito correlacionado com problemas de insônia. Se você tem uma melhora de oxigenação, você também consegue entrar num ponto de relaxamento e indução de REM muito mais fácil. Então, olha quanta coisinha. Você entregou o oxigênio em melhor qualidade para o seu organismo, você vai fazer com que a sua taxa de trabalho cognitivo e a sua indução de sono REM, ela entre numa maior facilidade. Por que disso, Rafa? O ozônio ele vai conseguir promover um ajuste dos altacoides, que são esses sinalizadores inflamatórios no nosso corpo, que podem dar vários problemas. As artrites reumatoides, algumas condroosteopatias, a fibromialgia. Então essas mitocondriopatias como todos, elas acabam sendo muito problemáticas, porque é uma vida com dor, gente. E a gente sabe que a vida do paciente da insônia, aquele momento de enxaqueca, da pessoa que está vivendo, passando mal sempre, não é uma vida legal, né? É uma vida que cai a qualidade como um todo. Por isso que o ozônio ele acaba sendo uma boa pedida, porque ele vai resgatar. Mas olha a sacada para quem ainda não entende do que é o ozônio, que o ozônio ele traz. Vocês estão vendo aí o que vem a ser esse ozônio, essa nossa molécula que hoje a gente estampa em tudo que é canto? O3, O3, O3. Pois bem, a molécula do ozônio então é essa junção de uma molécula de oxigênio estável com um átomo de oxigênio instável. E elas vão lá e se juntam para tentar buscar estabilidade. Então o O2 mais O1, O3. E agora que o O3 é O3, você tem uma nova molécula com outras propriedades físico-químicas. E essas propriedades, galera, ela muda tudo. Quando a gente começou a falar um pouquinho sobre ozônio, falamos sobre sauna ozonizada, a balnearioterapia como um todo, ainda não tinha muito claro algumas coisas que hoje a gente passou a entender. Existe uma taxa de permeação transcutânea que a ozonioterapia consegue promover. Então o ozônio ele consegue se difundir através da pele. Por que através da pele, Rafa? Por que o ozônio tem essa capacidade de fazer essa permeação através de tecidos? Por causa dessas características químicas dele, galera.
ele chega a ser 10 vezes mais solúvel do que o oxigênio em água. Então, em meios hídricos, a entrada da ozonoterapia é muito facilitada. Então, rapidinho ele consegue fazer essa permeação através dos fluidos. E por permear através dos fluidos, ele consegue daí acabar realmente fazer uma entrega, se não direta, indiretamente. Por que indiretamente? Porque se o ozônio não fizer o mecanismo dele como ozônio, ele faz o mecanismo dele criando alguns outros elementos que têm capacidade de interação no nosso organismo. Quem são eles? Os ozonídeos, galera, são moléculas bioativas transformadas pelo ozônio. Ou seja, o ozônio fez algum ataque em algum tipo de molécula, geralmente moléculas de perfil graxo, e essas moléculas ganharam novas propriedades medicinais, inclusive. São os LOPs, isso mesmo, as espécies reativas de peróxido, então elementos de peroxidação. O nosso ozônio, ele tem, por conta dessa ação de entrar esse oxigênio, esse átomo de oxigênio reativo, ele transforma o outro oxigênio, agora O3, numa molécula super reativa, pessoal. É o terceiro mais potente oxidante que tem no mundo. E essa taxa de alta reatividade faz com que ele comece a atacar as partículas vizinhas. Quem que ele vai atacar? Depende de quem é o vizinho da hora. Se ele estiver do lado da membrana plasmática, taca a membrana. Se ele estiver do lado de alguma dessas gordurinhas, taca as gordurinhas. Se ele estiver até perto de alguma das proteínas, ele pode atacar a proteína também, porque, por exemplo, os grupamentos albuminoides, eles são atacados pelo ozônio. E isso é super importante, porque lá no fígado, ele que vai estimular o nosso sistema de biotransformação, que é o citocromo C450. Então o citocromo, pessoal, o P450, ele tá lá e ele é acelerado quando ele entra em contato com ele. O ozônio, ele vai ter essa característica aí, e é o que eu sempre explico para os meus aluninhos. O ozônio, ele não é bocinho não, viu, gente? Ele é um vilão, tá? Só que tadinho, ele é um vilão do bem. Porque, como assim ele é um vilão do bem, ô Rafa? Esse vilão do bem, ele vai lá, ele faz aquela bagunça toda, mas ele força o nosso corpo a se defender. Ele força o nosso corpo a se proteger. Porque já que ele é oxidante, eu tenho que me proteger preparando o antioxidante. Ah, obrigado, viu, Virgínia? Obrigado. Entendi. Então ele vai fazer o corpo começar a produzir muito mais antioxidante? Perfeito. Essa é a função dele. Só que, quando ele faz essas ações todas, essas ações de forçar o corpo, fazer um mecanismo de transcrição gênica com um sinalizador que é o NRF2 para ativar o nosso sistema enzimático de defesa, como por exemplo a superoxidesmutase, ele cria daí um efeito protetivo no nosso organismo. Entendi. Então esse estado reativo dele vai fazer essas transformações. Só que o estado reativo dele vai depender de como você está entregando ele, aonde você está integrando, com forma que você está associando. E no vapor de ozônio, galera, você não tem ozônio gás. Você tem o ozônio sendo carreado pela água. Então você tem... Tudo bem, Ju? Falei de você ainda há pouco numa terapêutica capilar, viu, minha linda? Então você tem nesse caso aqui o ozônio em um veículo. O veículo que vai estar conduzindo o ozônio é a água. E quando você vai ter daí, na verdade, um mecanismo de ação, a água ela vai entrar em contato com a superfície. Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com enriquecimento de uma salina para fazer a ozonização, para colocar como descongestionante nasal, não seria problemático. Se eu quero, às vezes, ingerir a água ozonizada para fazer um efeito aí de melhora da condição de refluxo, de tratamento de H. pylori, não é contraindicado. Então, o ozônio ele vai ser contraindicado quando vocês forem trabalhar com ele em formato gás e contato com mucosa. Então, vocês viram aí um detalhe bem importante? Você não está mais trabalhando com gás.
No vapor de ozônio, o nosso tradicional da estética, você está na verdade trabalhando com ozônio, essa molécula aqui embaixo, ó, sendo carreada no veículo. Então você já está falando de entrega do ozônio conduzido através de um processo de veículo. Você sabe que eu respondi bastante coisa, gente, nessa história da ozonoterapia e nas vias de administração e como que funciona cada uma delas, porque a nossa ideia é que o ozônio ele serve para muita coisa, só que tudo vai depender de como você trabalha com ele, por qual via de apresentação, se eu quero uma resposta local, se eu quero uma resposta sistêmica, se eu quero uma resposta do metabolismo, da gordura localizada, se eu quero uma resposta de algum órgão específico, por exemplo, estômago, eu tenho que mudar a minha via de administração. Então aqui a gente começa a ver que é o seguinte, não é que o ozônio é uma panaceia. Tem jeito pra gente fazer o ozônio dar certo. Tem forma para vocês conseguirem conduzir uma boa terapêutica. Então não é assim, só sai entregando ozônio, seja o que Deus quiser, não. Você tem que entregar no lugar certo, você tem que entregar na concentração certa, você tem que entregar na combinação de técnicas, às vezes na suplementação certa também, para conseguir essas respostas tópica, local e sistêmica de qualidade. E às vezes você vai fazer uma combinação de técnicas para você ter melhores respostas, como por exemplo uma sistêmica e local. Gordura localizada dá resultados incríveis, pessoal. Então, o que a gente tem, Rafa? Isso quer dizer que eu posso pegar esse ozônio e fazer várias formas de tratamento, inclusive de melhora sistêmica? Sim. E um dos benefícios, hoje eu respondi bastante lá no nosso grupo, e a galera estava com muita dúvida, é sobre como que o ozônio, Rafa, ele melhora o intestino. Como que o ozônio ele consegue melhorar a condição fisiológica do nosso organismo e o ajuste da flora bacteriana, de toda essa nossa flora intestinal. Então, galera, seguinte, a insuflação retal é uma das vias de mais fácil acesso, de menor custo e de mais fácil aceitação pelo nosso organismo para vocês fazerem entregas sistêmicas de grande volume para benefício de ajuste de metabolismo, os efeitos hepatoprotetores que a gente conversou, tratamento de doenças crônico-degenerativas. Só que a galera estava muito preocupada e hoje foi um foco incrível a gente responder sobre a microbiota e como que o ozônio, na verdade, ele vai interferir na microbiota. Então vamos ver aqui uns relatos, né? Uns entendimentos para a gente falar da microbiota e do ajuste do nosso organismo, tá? O que a galera estava com muita dúvida, Rafa, se o ozônio é um antisséptico, ele não vai matar todas as bactérias do nosso intestino? Ele não vai fazer uma limpa geral? Eu sou obrigado a tomar probiótico-terapia no tratamento de ozônio? Então, galera, vamos entender uma coisa. Eu até trouxe essa fotinho aí para vocês entenderem isso. Pensa que o nosso intestino ele é enorme. Vocês estão falando aí de praticamente 10 metros de intestino, né? E a gente, quando faz a insuflação retal, a gente insufla 100, 200, 300 ml como muito de insuflação. Esses 300 ml, eles não vão conseguir percorrer todos esses 10 metros aí de intestino, mas não vão mesmo. Eles vão conseguir percorrer de forma livre só a porção final do intestino grosso. E assim, nem o intestino grosso inteiro vocês vão conseguir que ele corra, né, galera? Porque aí no meio do caminho ele vai encontrar algum tipo de bolo fecal em formação, porção mais aquosa, e ele não vai conseguir daí fazer isso. Vocês não estão enchendo uma bexiga de festa, sabe aquela bexiga palitinho? Não, não é isso que vocês estão fazendo com o ozônio de vocês, hein, galera? Ele vai então parar e ao longo desse caminho, ele vai interagindo com as mucosas, ele vai passando através das mucosas e ele vai formando algum tipo de ozonídeo, seja de espécie reativa de oxigênio ou seja de espécie reativa de peroxidação, algum LOP. E passou pelas membranas, nem mais lá ele está. Ele já reagiu, ele foi para dentro do nosso corpo, ele está na circulação. Então, tá?
Ótimo, então quer dizer que eu não estou insuflando, a pessoa não, tanto é... Não, galera, não está passando pelo intestino todo, não está fazendo essa limpa geral. Pode ver que ninguém que vocês vão fazer insuflação na vida, você vai insuflar embaixo, vai arrotar em cima. Opa, que foi isso? Ozônio que subiu. Não, não tem isso, tá? Muito pelo contrário. O divertículo é uma questão para a gente tomar muita atenção, inclusive para a gente saber em qual porção está esse divertículo. Porque se o divertículo ele estiver sensível na porção terminal, ele pode ser uma limitação para insuflação. Mas se você já tiver de colo sigmoide, transcendente ou descendente, você não tem como, não vai fazer nada de problema, tá? Você pode utilizar normalmente, mesmo com esses divertículos de porção terminal, porque você não vai ter o gás chegando lá. O verbena até 300. Isso quando você segue a metodologia do protocolo russo. Ah, entendi, Rafa. Então quer dizer que não vai fazer igual aí na imagem que tá entrando, passando tudo. Não, não vai fazer isso, tá, gente? Então ele vai ser entregue na porção final. Rafa, mas se ele vai ser entregue na porção final, como é que ele faz ajuste da microbiota? Porque se ele não vai lá, ele não vai matar bactéria ruim, mas também não vai matar bactéria boa. Como é que ele faz para arrumar essa questão do intestino? E por que o intestino é tão importante? E hoje, como a gente vai falar da condição de saúde, o intestino, gente, é responsável pelo segundo polo de maior número de produção de neurotransmissores do nosso organismo. Neurotransmissores de sensação de bem-estar, neurotransmissores da sensação de ânimo. A nossa microbiota, na verdade, ele é uma unidade que conversa com o nosso corpo como um todo para favorecer a nossa preservação. Ele ajuda na absorção de nutrientes, porque ele favorece a taxa de metabolismo. Ele faz, inclusive, o metabolismo de algumas substâncias. Então, essas nossas bactérias que colonizam o intestino, elas têm que ser nossas amiguinhas. Galera, não são todos bichinhos. Vocês têm que dar para os bichinhos muito amor e carinho, igual a gente dá para os bichinhos mesmo da nossa vida. Tem que dar para eles os alimentos certos que eles têm que comer. Tem que dar os alimentos que não estressa eles, que não dá trabalho extra para eles. Por quê? A gente criou assim uma parceria com esses bichinhos. Vocês sabem que vocês são só 10% humano, né? Vocês são 90% bactéria. Então, inclusive, eles são mais bactéria do que você, muito mais bactéria do que humanos, tá? O saco de bactéria. Essas bactérias têm algumas cargas alimentares, como galactoses, como as raminoses, os variados da banana, que vão nutrindo algumas bactérias. E se a gente vai comendo outras coisas, vão suprindo outras bactérias. E assim, se eu dou alimento para uma bactéria, eu começo a desenvolver aquele tipo de bactéria. Se eu dou alimento para outro tipo de bactéria, eu começo a desenvolver um outro tipo de bactéria. E pode ser que uma delas acabe morrendo de fome. Então, essa que acabou morrendo de fome era uma bactéria importante. Aí que entra essa ideia da gente fazer a reposição, tá? Ah, então eu preciso pensar que essas minhas bactérias, elas têm todos os grupos, que são os grupos protetores e produtivos, eles sejam alimentados por igual? Beleza. Como que eu dou comida para bactéria, Rafa? Como que eu alimento as bactérias aí do nosso intestino? Você pode trabalhar com uma alimentação em cima daquilo que a gente já sabe que serve para alimentação bacteriana, que já está na nossa dieta normal. Ou a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia trabalhar com pré-bióticos. Pré-biótica é comida de bactéria, que vai ajudar a fortalecer algum grupamento específico de bactéria que possa estar carente. Se está carente de algum tipo de bactéria aí dentro do nosso intestino, a gente vai perder parte das funções. Então o pré-biótico é comida de bactéria. Rafa, mas não é mais fácil dar a bactéria direto, repor a bactéria? Depende da condição do paciente, galera. Às vezes, se o paciente está aí numa condição imunológica muito enfraquecida, se você der bactéria, mesmo que seja uma bactéria boa, ele tem risco de contaminação. Porque essa bactéria boa,
ela pode gerar um problema. Então, vamos dizer, inulina, pós, raminoses, são alguns elementos que favorecem a alimentação dessas bactérias. Mas Rafa, então o que você quer dizer? As próprias, quando a gente pega alguns basófilos, alguns lactobacilos convencionais, banana, gente, supre eles, que tem as raminoses. Então, banana favorece esse grupamento e olha como que vai tendo a correlação. Eles estão muito correlacionados até mesmo com produção de dopamina lá na frente. Então, a pessoa ela fica mais calma, ela tem uma sensação de bem-estar maior. Tá, então isso seria um pré-biótico. Pré-biótico, vocês concordam que eu não precisaria parar e falar o seguinte, olha, pré-biótico você pode tomar pro resto da vida, pro ajuste. Hoje você toma um, amanhã você toma outro, faz um ajuste alimentar. Ele é aquele que não tem alimentação. Os probióticos, pessoal, são as bactérias mesmo. São elas já prontinhas. Para quê? Para você fazer recolonização. Ou pelo menos tentar fazer um ajuste, passar régua e tentar aumentar. Agora, além de você falar que ele aumenta o IN, vai falar que ele supre as bactérias produtoras de dopamina do nosso intestino. Olha só, banana é vida, galera. Então vocês vão precisar pegar as bactérias e fazer essa recolonização. Por quê? As bactérias também podem morrer. Às vezes elas não tiveram comida suficiente, ou olha só que coisa, elas podem competir por um mesmo tipo de alimento. Esse mesmo tipo de alimento, o colônia, o grupamento bacteriano que tem maior número, vai conseguir resgatar, porque elas se protegem, né? Elas se ajudam. Vai conseguir resgatar, às vezes, mais alimentação para ela e às vezes não vai sobrar para alguma outra. Então ela pode reduzir o número total de bactérias. Rafa, mas isso pode ser só por conta da bactéria? Não, pode ser às vezes até alguma deficiência de alguma enzima sua que não deixa ter esse nutriente suficiente para elas. Entendi. Então você quer dizer que eu tenho que ofertar o suficiente, se não tem o suficiente eu posso repor para manter sempre um número conveniente de bactérias. É isso mesmo. Por isso que às vezes você pensar no seguinte, é difícil falar quais são os alimentos que eu tenho que produzir, que eu tenho que consumir, que eu tenho que ofertar. Porque você pode ter uma diferença de flora bacteriana em relação à minha. Existe hoje um exame que ele faz o seu antibiograma. Então você vê por completo como que está essa sua probiótica interna através da sua avaliação das fezes. Então com isso você sabe qual é o grupamento bacteriano que você tem, às vezes em excesso ou em carência, para conseguir direcionar até mesmo essa orientação alimentar. Orientar quem seria um bom pré-biótico, porque você também pode ter uma taxa de intolerâncias. Então, além disso, olha que coisa legal que você poderia também fazer para complementar essa sua orientação. Se você for trabalhar com uma avaliação das suas intolerâncias alimentares, vai que você tem algum grupamento bacteriano que depende dessa sua intolerância. Então você não pode fazer uma coisa que vai ser lesiva para você de um lado e não pode deixar de suprir esse grupamento. Então talvez esse grupamento é bem interessante para vocês conseguirem trabalhar com um probiótico. Já faz a reposição, porque você sabe que você não vai conseguir nunca estar colocando quantidade suficiente daquele tipo de elemento para suprir essas bactérias. Elas vão ter carência e vão a óbito. Nossa, Rafa, então tem muito mais coisa para a gente pensar. Tem. E onde que o ozônio vai entrar nessa coisa toda do ajuste, né, gente? Porque a gente já viu que o ozônio não vai fazer um efeito faxina lá no intestino de vocês passando aspirador de pó. Não. Ele vai ajudar você, na verdade, a ter um efeito protetivo contra as bactérias que são as oportunistas. As bactérias que não são muito legais aí da nossa flora saprófita convencional protetora, ou até mesmo das bactérias patológicas. O seu sistema imunológico sabe qual é a bactéria boa para você. Sabe quem é a bactéria que você precisa aí ter ao seu favor. Sabe quem que é a bactéria que você vai utilizar para
favorecer a digestão de alimentos, para favorecer o combate contra outras bactérias invasoras negativas. Então ele, quando identificar essas bactérias, ele vai atacar as bactérias negativas, as deletérias, as problemáticas, para fazer o seu corpo só ter da bactéria boa. Então o ajuste da sua microbiota, ele se dá justamente por isso, porque quando o ozônio reforçar o seu sistema imunológico é que começa a fazer a faxina dessas bactérias que não são as bactérias legais. Essas bactérias que são as bactérias que estão em excesso, essas bactérias que podem ser bactérias invasoras patológicas. E com isso você começa a faxinar e deixa só as bactérias boazinhas que vão favorecer a sua qualidade de vida, o seu sistema imunológico fortalecido em casa. Ela vai, rapaz, que bactéria patológica que não presta desse sistema. Agora o ozônio me deixou aqui bem esperto, com o sistema imunológico todo reforçado, para saber que, ó, esse lactobacilo pode, esse lactobacillus pode. Oita, seu estreptococo safado, perdido, sem vergonha, espiroqueteado, que tá aí dentro desse intestino, vá-se embora daqui. E é nessa que você está começando a limpar tudo. Os Estados Unidos começaram já a fazer muitas pesquisas nessa questão, e lá eles inclusive fazem até mesmo... Eles compram, viu, gente? Falei que lá a gente dava risada, mas hoje a gente entende por que disso. Lá eles compram fezes. Para quê? Para tentar coletar alguns grupamentos de bactérias. São 300 grupamentos que a gente já fala hoje. É muita bactéria. Então, para a gente sair desse nível de bactérias é muito fácil. Então, para você conseguir... não é exatamente um antibiograma, viu, Paulinho? Mas a ideia é esse. Você faz a coleta para você entender como está o seu balanço da microbiota. Então, você faz um microbiotograma. Eu dei para vocês na residência, inclusive, aquela listagem que vocês poderiam fazer, o teste pela coleta e ver qual que seria a espécie de bactéria que estaria faltando. E olha, gente... Olha como que é importante você ter esse balanço de bactérias. Eles fizeram um teste com os ratinhos e o emagrecimento também está correlacionado com essas bactérias. E a comida gordurosa, a comida muito pesada, o excesso de carboidrato mata algumas dessas bactérias que favorecem o nosso emagrecimento. Então esse nosso efeito cascata, quando sobe a gordura lá em cima e favorece o hipotálamo, desfavorece o intestino, descompensa tudo. Quando eles ajustaram dos ratinhos, pegaram essas bactérias que estavam correlacionadas com o emagrecimento e colocaram de volta na microbiota, eles viram que os ratinhos que estavam gordinhos, sem redução de alimentação, começaram a emagrecer quando eles colocaram de volta essas bactérias perdidas aí no meio da história. Então, olha o quanto de coisa que dá pra gente fazer, entendendo essas bactérias. E o ozônio, ele consegue fazer isso de forma autônoma, porque ele fala, corpo, agora é com você. Deixei você em dia para você conseguir fazer isso. Agora, quando o seu corpo consegue trabalhar, galera, olha quantas condições fisiológicas vocês vão começar a lidar. E Rafa, por que você está falando disso se você trabalha com estética? A pele não é órgão de excreção? Se o seu intestino está todo congestionado, você começa a congestionar os outros sistemas. E os outros sistemas vão tentar excretar através da pele. Nisso você tem alteração de relevo, nisso você tem maior tendência de manchas, nisso você tem tendência do acúmulo de gordura, nisso você tem retenção de toxinas, nisso você tem alteração da oleosidade. Eu preciso arrumar isso, que é o que a gente hoje classifica como sendo ajuste do terreno biológico, e com isso vocês fazem uma harmonização fisiológica ozonizada. Daí, galera, que eu falo, não é que você tem obrigatoriamente que fazer uma prescrição de pré ou de probiótico terapia quando você faz uma ozonioterapia, mas é bem legal sim você pensar na prescrição dos pré e dos probióticos em tratamento da ozonioterapia. Então, com esse fechamento de entendimento de hoje, o que eu falaria para vocês? Se o ozônio ajusta isso tudo, a probiótico terapia geral ou mais intensa, eu poderia fazer durante todo o tratamento de ozônio.
E eu poderia fazer a manutenção dessa minha flora com uma probioticoterapia mais suave de reposição dos principais grupos que a gente sabe que perde e trabalhar a manutenção com pré-bióticos. E com isso vocês vão ter, ó, tudo na ponta. Olha só, a Fátima é uma culturista, gente, ó, show de bola, viu? E ela vê assim, isso que eu acho legal, como os conhecimentos entre as áreas, eles casam quando o ponto é comum. Porque eu falava algumas coisas, eu falava, Rafa, realmente na teoria chinesa, na medicina chinesa se casa assim, se casa lá. Olha o que ela colocou aqui pra gente. Que na medicina chinesa, a pele está associada ao pulmão, órgão de filtração, ao intestino grosso e, com certeza, nada é por acaso. A gente consegue ver isso nos pontos reflexos, vesícula, fígado. Então a gente vai olhar as manifestações da pele e vai observar como que a ozonoterapia consegue ajustar tudo para que as nossas outras técnicas estéticas ou a própria abordagem local com a ozonoterapia consiga gerar resultados incríveis. Gente, beijo e até amanhã, viu?